Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir, a partir deste momento, a recitação mariana do Ângelus, neste 19º domingo do Tempo Comum, com o Papa Francisco diretamente da Praça São Pedro. Nos estúdios, Jane Nogara. Na praça, o número de fiéis, peregrinos, turistas aumenta a cada domingo, pela melhoria da situação da pandemia na Itália e em alguns países europeus. Hoje é um domingo de verão com muito sol e calor. A temperatura na cidade do Vaticano é de 32 graus centígrados. Queremos saudar todas as emissoras que a partir desse momento estão sintonizadas conosco. Nossos amigos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, de Timor-Leste no continente asiático. Em particular, a EWTN-TV, Web Rádio Pés de Cristo São José dos Campos, Web TV Tropicana Paraíba, Rede Evangelizar, Rádio e TV de Curitiba, Rádio Fé e Luz de Campinas. Uma saudação especial a você que nos acompanha através das nossas redes sociais e também através do nosso site vaticannews.va/pt. Sejam bem-vindos a essa transmissão. Queremos recordar a nossa rádio web, que está no ar desde o início do ano, com concomitância com os 90 anos da Rádio Vaticano, com transmissões 24 horas, basicamente musical, e também toda a nossa programação de notícias, assim como diversos momentos de oração, missas do Santo Padre e outras cerimônias. Para acessar, procure no site vaticannews.va/pt, na coluna à direita, o logotipo Rádio Vaticano 90. Basta clicar para entrar na programação. Dentro de instantes, o Santo Padre estará assomando a janela do seu escritório no Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana do Ângelus. Recordamos que nesta semana foi lançado pelo Papa Francisco a intenção de oração para o mês de agosto, que aprofunda o tema da própria vocação da Igreja. E abrem-se as cortinas para a vinda do Papa Francisco. Nos preparamos para ouvir a sua alocução neste 19º domingo do Tempo Comum. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nel Vangelo della liturgia odierna, no Evangelho da liturgia de hoje, Jesus continua a pregar ao povo que viu o prodígio da multiplicação dos pães. Ele convida essas pessoas a dar um salto de qualidade. Depois de recordar o maná, com o qual Deus tinha alimentado os pais no longo caminho pelo deserto, agora aplica o símbolo do pão a si mesmo. Ele diz claramente: eu sou o pão da vida. O que significa o pão da vida? Para viver, precisamos de pão. Os que têm fome não pedem comida refinada e cara, mas pão. Os desempregados não pedem salários enormes, mas o pão de um emprego. Jesus se revela como o pão, ou seja, o essencial, o necessário para a vida de cada dia. Sem ele, não pode dar certo. Não um pão entre muitos outros, mas o pão da vida. Em outras palavras,
Nós, sem Ele, vivachiamo, mais do que viver, sobrevivemos, si nutre l'anima. porque só Ele alimenta nossas almas. Só Ele nos perdoa daquele mal que não podemos vencer por nós mesmos. Só Ele nos faz sentir amados, mesmo que todos nos decepcionam. Só Ele nos dá a força para amar. Só Ele nos dá a força para perdoar nas dificuldades. Só Ele dá ao coração a paz que busca. Só Ele, só Jesus dá a vida para sempre, quando a vida aqui termina. É o pão essencial da vida. Eu sou o pão da vida, disse. Fiquemos com esta bela imagem de Jesus. Ele poderia ter feito um raciocínio, uma demonstração, mas, como sabemos, Jesus fala por parábolas, e nesta expressão, eu sou o pão da vida, ele realmente resume todo o seu ser e toda a sua missão. Eu sou o pão da vida. Isto será visto plenamente no final, na última ceia. Jesus sabe que o Pai lhe pede não só para alimentar as pessoas, mas para se dar a si mesmo, se dividir a si mesmo, a própria vida, a própria carne, o próprio coração, para que nós possamos ter a vida. Estas palavras do Senhor despertam em nós a maravilha diante do dom da Eucaristia. Ninguém neste mundo, por mais que ame outra pessoa, pode fazer-se alimento para ela. Deus o fez, e o faz, e para nós. Renovemos esta maravilha. Façamo-lo adorando o pão da vida, porque a adoração enche a vida de maravilha. Porém, no Evangelho, em vez de se surpreender, as pessoas se escandalizam, rasgam suas vestes, pensam: mas nós conhecemos esse Jesus, conhecemos sua família. Como ele pode dizer, eu sou o pão que desceu do céu? Nós também talvez nos escandalizemos. Estaríamos mais à vontade com um Deus que está no céu, sem se intrometer na nossa vida, enquanto nós podemos administrar nossos assuntos aqui embaixo. Em vez disso, Deus se fez homem para entrar na concretude do mundo, para entrar na nossa concretude. Deus se fez homem para ti, para você, para todos nós, para entrar na nossa vida. E a Ele interessa tudo de nossas vidas. Podemos contar-lhes sobre os nossos afetos, nosso trabalho, nosso dia, as dores, as angústias, tudo. Podemos dizer tudo, porque Jesus deseja esta intimidade conosco. O que não deseja? Ser relegado para um segundo plano. Ele que é o pão, ser negligenciado, posto de lado, ou colocado em questão apenas quando precisamos. Eu sou o pão da vida. Pelo menos uma vez por dia, nos encontramos comendo juntos. Talvez à noite, em família, após um dia de trabalho e de estudo. Seria bom, antes de partir o pão, convidar Jesus, o pão da vida,
con semplicità pedir-lhe simplesmente quello che abbiamo fatto que abençoe o que fizemos siamo riusciti e a o que fare. não conseguimos fazer. Invitiamolo a Convidemo-lo em nossa casa. casa. Preghiamo in stile Rezemos domestico. em estilo doméstico. Gesù sarà a mensa con noi. Jesus estará à mesa conosco Sfamati e nós seremos da un amore più alimentados por um amor maior. grande. La Vergine Maria, Que a Virgem nella quale Maria, il Verbo si è fatto carne, ci na aiuti qual o Verbo se fez carne, nos ajude a crescer giorno dopo giorno dia após dia nell'amicizia di na Gesù, amizade com Jesus, pane di vita. o pão da vida. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamum provisionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. A bênção apostólica do Papa Francisco neste domingo, 8 de agosto, com a oração mariana do Ângelus. Vamos ouvir a saudação. Queridos irmãos e irmãs, saúdo a todos vocês, romanos e peregrinos de vários países, famílias, grupos paroquiais e associações e cada um dos fiéis. Em particular, a saudação à pastoral da Juventude de Verona, que está aqui presente. Os jovens de Crevalcore, assim como os jovens das casas salesianas do Vêneto que vieram até Roma de bicicleta. Muito bem, meus parabéns. A todos vocês, desejo um bom domingo. Por favor, não esqueçam de rezar por mim. Buon pranzo e arrivederci. Um bom almoço e até breve. Com essas palavras tradicionais, o Papa se despede dos fiéis e recordamos do Evangelho de João: eu sou o pão que desceu do céu. Minuto e mezzo a chiudere. E que o Papa aprofundou afirmando: Deus se tornou homem para entrar na concretude do mundo, e a Ele interessa tudo de nossas vidas. O Papa também disse que Jesus deseja esta intimidade conosco, e a Ele interessa tudo,
Podemos contar-lhe sobre os nossos afetos, nosso trabalho, nosso dia, tudo. Jesus deseja esta intimidade conosco. Mas o que o Jesus não deseja? Jesus não quer ser relegado para segundo plano. Ele que é pão. Ser relegado, afirma o Papa, ser negligenciado de modo deixado de lado e colocado em questão apenas quando precisamos. Não, nós temos que ter sempre Jesus conosco. Queremos recordar também que nesta semana foi lançado pelo Papa Francisco a intenção de oração para o mês de agosto, que aprofunda o tema da própria vocação da Igreja de evangelizar e da necessidade de uma reforma que deve começar por nós mesmos, através da oração, da caridade e do serviço. Com essas belas palavras do Papa, nesse domingo, do 19º domingo do tempo comum, nos despedimos de vocês, queridos amigos, convidando a todos a visitar a nossa página vaticanews.va/pt. Ali você pode ler todas as notícias sobre o Papa Francisco e a Igreja em todo o mundo. Obrigada pela companhia nesta oração mariana do Ângelus do Papa Francisco neste domingo, 8 de agosto de 2021. Uma saudação a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.